pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Estão bem aí? Estão estudando? Olha lá, hein? O ano está acabando, hein, gente? Vamos nos dedicar, não é? Nós estamos agora no nosso terceiro programa deste bimestre. Olha que maravilha! E dando continuidade ao que nós já vimos, né, anteriormente nos outros programas, nosso tema foi falar sobre indígenas, né? Nesse programa nós vamos falar sobre um dos aspectos da cultura deste povo maravilhoso. Que tal conhecermos alguns aspectos da arte indígena? Olha que interessante. Você já viu alguma coisa relacionada à arte indígena, um artesanato, um contato? Pois é. Vamos lá? Vamos começar falando sobre grafismo. Você sabe o que é o grafismo? Segundo os estudiosos, grafismo é um estilo característico de elementos gráficos utilizados por artistas nos seus desenhos ou pinturas, né? Ou no modo pessoal de escrever letra ou caligrafia. Sendo assim, o grafismo ele marca a característica do seu autor, de quem o produz, tudo bem? Agora eu quero convidar você para observar algumas imagens do grafismo indígena. Olha só. Gostaram? Bacana, né? Mas vamos entender um pouco do grafismo indígena. O grafismo indígena é uma das formas de manifestação cultural e artísticas mais importante para os povos indígenas, sabia? Sabe por quê? Porque além de identificar o sujeito, né, a pessoa e a etnia, né, a qual eles pertencem, eles também identificam o gênero, homem, mulher, né, faixa etária, idade, né, criança, idoso, de quem faz, né? Essa técnica ela é aplicada nas pinturas corporais, nos objetos, né, que eles fazem, construído por eles, como por exemplo cestarias, cerâmicas, né? Agora, o que podemos observar no grafismo indígena? Bom, observando a técnica do grafismo indígena, nós percebemos que ele é composto por uma sequência de traços repetidos várias vezes e com uma distância de um para o outro razoavelmente definidas, tudo bem? Suas formas elas são inspiradas em elementos da natureza, por exemplo, folhas de árvores, escamas de peixes, movimentos de cobra, né? Peles de animais, tartarugas, enfim, né? Eles buscam por aí. Você sabia que para realizar essa pintura, muitas vezes os indígenas também usam tintas feitas de materiais naturais, tá? Normalmente, para fazer as tintas, eles usam o urucum, que é uma semente, onde produz o coloral, né, que a gente conhece. O coloral vem do urucum, tá? Ou também tem uma fruta chamada genipapo, né? É uma fruta nativa de algumas regiões desse país, por exemplo. Ali também tem um sumo que dá uma tinta. Ou também de algumas folhas específicas, né? E algumas flores. Tudo isso dá para fazer tinta. Veja que interessante. As técnicas do grafismo corporal, elas são passadas de geração em geração, através da oralidade, nas atividades do cotidiano, durante o cotidiano. Assim, as crianças, desde cedo, têm contato com a arte. Olha que maravilha, olha como eles são, sabe? Desde cedo eles dão muito valor à arte. Segundo esse tema, em algumas etnias, essas técnicas, elas são passadas somente para mulheres, né? Em algumas etnias, tá? E tendo elas a obrigação de manter essa tradição, ensinando para as filhas, né? Então vai passando de mulher para mulher. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, consultem esse link abaixo, que é muito interessante e vai trazer várias informações para vocês. Observando o grafismo praticado na cultura indígena, nós percebemos que a partir de um desenho simples, né, de uma forma geométrica, também simples, nós podemos contornar esta forma repetidas vezes, repetindo as linhas, e a gente tem um grafismo, né, produzindo linhas com distâncias mais ou menos
iguais, né? Conforme o exemplo dessa figura que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, então que tal agora usar a sua criatividade para produzir um grafismo? O que você acha? Vocês não precisam de muita coisa não, tá? Para fazer o grafismo, não. Você vai precisar de uma folha de sulfite, né? Uma folha de sulfite qualquer, né? Uma régua, pode ser até do caderno se não tiver sulfite, tá? Uma régua, se você quiser usar linhas retas, né? Ou se você não quiser, se você não se sentir à vontade, faz a mão livre, não precisa ser tão reto. O interessante é que a gente repita o movimento das linhas, né? E um lápis, né? Um lápis ou uma caneta. Que tal se a gente fazer junto, hein? Eu vou fazer junto com vocês, vamos realizar essa atividade aí, tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar o lápis? Já pega o lápis, pega a caneta, pega o papel que você tiver aí. Vamos fazer esse teste agora. Eu tenho aqui um pedaço de cartolina, um lápis, tá vendo meu lápis aqui? E eu vou usar uma canetinha, tá? Então, lembra que eu falei que o grafismo ele pode começar a partir de uma forma geométrica qualquer, né? E aí o que eu quero fazer? Eu quero me remeter aí a essa cultura indígena. Então, os índios gostam muito de pescar, né? Eu vou fazer um peixinho simples, tá vendo? Você pode fazer também na sua casa, se você quiser. É só fazer, ó, uma linha curva e a outra linha aqui contornando. Conhece esse peixinho aqui? Ó, um peixinho, tá vendo? Faço um peixinho para cá, vou fazer um outro peixinho para cá, ó. Vou fazer esse peixinho para cá, tá vendo? Faço um outro peixinho, para que lado que eu faço? Faço outro peixinho para cá, né? Eu vou fazer vários peixinhos, né? Mas o interessante é que você pegue uma canetinha e contorne o seu peixinho, né? Então, ó, contornar o peixinho e começar a pintar ele, né? Esse peixinho aqui, eles são as figuras que vão dar origem às linhas, ok? Então eu vou começar a pintar ele, assim como eu estou pintando. Bom, eu agora já terminei de pintar os meus peixinhos, tá? O que a gente faz agora? Lembra que a gente tem que fazer as linhas contornando a forma. Vocês perceberam a forma do peixinho aqui? Então, ó, eu dou uma distância. Eu vou fazer com a canetinha que é melhor, tá? Eu dou uma distância, ó. E aí eu vou contornando essa forma, estão vendo? Né? Ó, contornando a forma, né? E aí, ó, tá vendo aqui? Fazendo aqui, eu tô contornando aqui os vários peixinhos. Eu vou terminar de contornar tudo e aí a gente vai ter o nosso grafismo, tá? Vendo? Olha só como ficou legal, né? Lembra? Comecei fazendo os peixinhos, aí fui repetindo as linhas, dá um efeito bonito, ó. Tá pois é. Agora faça o seu na sua casa e se você puder compartilha com a gente, ok? Tá aqui o nosso grafismo com tema indígena. Olha só, vocês sabiam que também podemos produzir tinta e utilizando pigmentos à base de elementos naturais, tá? Que você pode ter em casa, por exemplo, bem simplesinho. Então, que tal experimentar e produzir também as suas tintas com esses elementos naturais, né? No caso, são os temperos, né? Tempero como o coloral, tá vendo? Né? Ou o açafrão, que é aquele amarelinho, né? Até mesmo com uma pedrinha de carvão aí que você tenha jogado aí no quintal de um churrasco que você fez, né? Para essa experiência, você vai precisar também de uma folha de papel, né? De qualquer papel, branco, de preferência, até do caderno, né? Papel que você puder fazer. Um pincel fino, tá vendo o pincel aqui? Pincel fino do coloral, né? E também de uma pedra de carvão, tá? E um pouquinho de cola branca, né? Que a gente tem na escola, por exemplo, tem em casa, né? Vamos ver como é que faz a tinta, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o coloral, um copo, né? Pega um copo, alguma coisa que você tem aí que você pode fazer essa mistura
e você vai acrescentar esse coloral no copo. Tá vendo aqui? Então, um pouquinho de coloral. Aí pega um pouquinho de água, aqui dentro dessa caneca tem água, mas é bem pouquinho mesmo, tá vendo? Ó, pouca coisa. Pega o pincel e mistura, né? Se você tiver água quente é melhor, sabe por quê? Porque tem coloral, esse coloral que a gente compra no mercado, ele não é muito triturado, né? Assim, não é muito refinado. E o coloral o urucum que o indígena usa, ele macera no pilão. Já ouviram falar de pilão? Então, ele vai macerando aquilo e ele vai virando realmente um pó. Existe um óleo no coloral que dá essa liguinha assim, né? E esse coloral que a gente compra no mercado, ele também dá um efeito, né? Mas ele é um pouco mais grossinho. Então é legal você usar água quente, tá? Eu vou colocar um pouquinho de cola no copo, certo? É um pouquinho só. Para que é essa cola? Essa cola aqui é para ela dar um brilho, né? Na tinta, tá vendo? Mexe bastante. E o carvão, você vai ter que pegar um pedacinho de carvão e transformar esse carvão em pó, certo? Vai triturar esse carvão. Eu vou ter aqui um pouquinho de carvão no copo. Você vai colocar naquele copo. Aqui é o meu copo de coloral, aqui é o de carvão. Vai acrescentar um pouquinho de água, no caso eu já acrescentei a água aqui, põe um pouquinho de cola, certo? E mexe. O segredo está na mistura, tem que mexer bastante, entendeu? O carvão, essas duas tintas, como elas são à base de água, então a gente não vai ter uma pintura assim que cobre tudo, a gente vai ter uma pintura mais aguada, né? Mais dissolvida na água, ela vai ficar como se fosse uma aquarela. E aí eu vou fazer o seguinte, vou terminar aqui minha experiência e vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer num papel com essa tinta, tá ok? Vamos lá? Olha aí, pessoal, eu tô aqui com o meu carvão no copo, né? E aí eu vou usar esse pincelzinho aqui. Lembra que eu falei que a tinta vai sair aguada? Vai sair parecendo uma aquarela, né? Então, a gente consegue produzir tinta. Eu vou usar o carvão, não vou usar esse coloral. Então, olha só, com o pincel eu vou criando aqui, ele dá um aspecto diferente, né? Ó, se eu fizer assim, dar umas pinceladas aqui, eu consigo produzir uma flor, tá vendo? Olha como ele fica diferente, né? Você pode criar vários efeitos, né? Fica bem diferente, olha só, né? Faço cabinho aqui, ó, tá vendo? Aqui eu faço a folha, ó. Tô fazendo um desenho bem simplesinho, porque você que é tímido, que tem vergonha de desenhar, acha que você não pode desenhar, você tem que começar de algum lugar, tá vendo? Ó, isso aqui é feito com carvão. Tô fazendo a tinta com carvão e papel, gente, não preciso comprar tinta. Tem carvão em casa? É só um pedacinho, tá vendo? Olha só que interessante, né? Essa aqui ficou maior, eu acho. Pois é, né? Posso fazer uma outra aqui, ó, tá vendo? Faço uma folhinha aqui. Só usando carvão, tá? Então, é só para vocês verem as possibilidades, né? Usando essa técnica aqui com materiais naturais, né? Com coisas que a gente tem na natureza, na casa da gente, com esse tipo de pigmento, ok? Pode usar também o coloral, lembra que tem que dissolver bastante, ou o açafrão, né? Ou uma folha, enfim, é isso, ok, pessoal? Estamos chegando a mais um final do nosso programa de hoje, né? Ó, meu grafismo, dá até para colocar uma moldura, né? Eu quero agradecer aí a sua presença, muito obrigado. Até o próximo programa. Fiquem bem, se cuidem. Grande abraço. Até lá, hein?